Vamos trazer agora para você informações a respeito do que tem sido feito em relação aos defensivos biológicos, como que tem sido trabalhado os chamados biodefensivos e como ele consegue agir dentro das áreas de produção, trazendo competitividade e até um certo equilíbrio em relação ao que está sendo produzido com o meio ambiente e conservação de solo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Pedro Torsani, ele que é diretor comercial da Nitro e participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Pedro, obrigado pela sua participação. O mercado de bioinsumos tem crescido no Brasil, nós temos visto cada vez mais alternativas em relação à aplicação, em relação ao que o mercado dispõe para o produtor rural e até mesmo de protocolos. Como é que isso tem atingido as áreas de produção no Brasil? Quem que tem abraçado essa ideia? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. O mercado de bioinsumos realmente ele vem crescendo bastante nos últimos anos dentro do Brasil, tá? No ano de 2023, a gente tem uma expectativa de um mercado chegar pouco acima de 4 bilhões de reais. E para a gente fazer um contraponto em termos de potencial, para a gente ter uma noção do tamanho do mercado de defensivos químicos do Brasil hoje, ele gira pouco acima na ordem de 90 bilhões de reais, tá? Então, realmente, o potencial de crescimento do mercado de bioinsumos no Brasil, ele é muito grande, né? Visto que a gente enxerga um potencial no crescimento muito grande do manejo integrado de pragas e doenças, Fabiano. Então, quando a gente pensa em manejo integrado de pragas e doenças, a gente está falando exatamente da utilização do bioinsumo em conjunto com o defensivo químico, né? E nesse sentido, é nesse sentido da utilização em conjunto das tecnologias, onde a gente consegue enxergar a expressão das maiores vantagens do uso das tecnologias à base de bioinsumos, né? Que são realmente a melhoria, principalmente a melhoria do custo-benefício das lavouras, dos agricultores, que são proporcionadas não só pelos incrementos em produtividades, né, que as tecnologias proporcionam para as culturas, mas também por conta da possibilidade de redução de custo de insumos de defensivos químicos, fazendo a substituição de uma parte deles por bioinsumos. Tá? Em relação às culturas, Fabiano, o mercado de bioinsumos ele vem crescendo a taxas acima de 40% ao ano nos últimos 3 anos, tá? E ele vem crescendo dentro de todas as culturas. Hoje, dentro das grandes culturas, as principais culturas que a gente já faz o uso de bioinsumos, a gente poderia colocar a cana-de-açúcar, a soja, o milho, o café e o algodão, acho que são as principais grandes culturas que fazem mais o uso da tecnologia. Porém, o índice de adesão ainda do bioinsumos no Brasil, Fabiano, ele é menor de 30%. Então, menos de 30% da área agrícola do país faz a utilização de bioinsumos. Então, isso mostra também que existe um potencial tanto de crescimento no tamanho do mercado, mas também existe um potencial de crescimento muito grande pelos produtores que ainda não fazem o uso das tecnologias, tá, Fabiano? Pedro, nós vamos falar daqui a pouco de biodefensivo em relação ao percevejo da soja. Então, vou pegar a soja como exemplo. Se nós pensarmos no custo de produção de um hectare da soja trabalhada com bioinsumos de uma maneira geral, usando biodefensivos, bioinsumos, e com a soja que é trabalhada da maneira tradicional no Brasil, com a biotecnologia e com os agroquímicos que existem. Qual que é a comparação que existe hoje de custo de produção em relação a um hectare trabalhado de cada uma delas, considera a parcela de cada uma, e o que ela pode, cada uma tem de potencial, muda esse potencial em relação à rentabilidade, em relação à produtividade, como é que ficam esses dados? Legal, Fabiano, ótima pergunta. Eu acho que o principal ponto de salientar aqui em relação às tecnologias de bioinsumos é que elas não são substitutas às tecnologias de defensivos químicos, tá? Elas vêm realmente para complementar o manejo e para serem utilizadas em conjunto, que é o que a gente chama exatamente de manejo integrado de pragas e de doenças. Então, quando a gente faz a utilização do uso de bioinsumos em conjunto com as tecnologias já conhecidas pelos agricultores, a gente consegue sim incrementos aí, a gente tem incrementos na cultura da soja, nos últimos dados que eu tenho observado aqui, incrementos na ordem de 2 a 3 sacos por hectare de produtividade, tá? Incrementos médios, logicamente que isso tem uma variação,
mas para dar um número, incrementos médios na ordem de 2, 3, 4 sacos por hectare de incrementos pela utilização conjunta de bioinsumos em conjunto com as tecnologias já mais tradicionais e já conhecidas pelo agricultor, tá, Fabiano? Tá certo, Pedro. Pedro, e aí falando de algumas situações, né? Eu estava citando o percevejo da soja, que atinge as áreas de produção, ele traz prejuízo, traz ali trabalho também, porque você tem que manejar, você tem que fazer a aplicação e muitas vezes, mais de uma vez. Como é que o biodefensivo atua no caso de uma praga como essa? Bacana, Fabiano. Para todo mundo ter mais ou menos ideia do tamanho desse mercado, os produtores da cultura de soja hoje no Brasil, eles gastam em média 4 bilhões de reais para controlar o complexo de percevejo na cultura da soja, tá, Fabiano? Então, esse é o tamanho do mercado e a quantidade de dinheiro que a gente gasta hoje para controlar essa praga específica, tá? Esse ano foi lançada uma tecnologia que é um macrobiológico, né? Que é uma vespa, que chama-se Telenomus podisi, que ela tem a capacidade de controlar os ovos de percevejo, tá? Que é uma das principais pragas da agricultura brasileira hoje. E essa tecnologia também é utilizada em conjunto com os defensivos químicos. Então, para todo mundo ter ideia, quando essa tecnologia é utilizada em conjunto com os defensivos químicos, a gente consegue de uma até 3 reduções de aplicações de defensivos químicos nessa lavoura. Então, por exemplo, se a gente tem uma lavoura convencional, onde a gente faz 4 aplicações para percevejo, fazendo a utilização dessa tecnologia, por exemplo, a gente conseguiria reduzir essas aplicações de 4 para uma ou para 2 aplicações de defensivo químico, né? Então, com isso, a gente consegue utilizar menos defensivo químico na lavoura, a gente consegue ter uma agricultura mais sustentável e ainda por cima a gente consegue ficar menos dependente do mercado internacional, né, Fabiano, que as tecnologias de defensivos químicos são tecnologias muito importadas, e a gente consegue incrementos em produtividade realmente por fazer o controle, no caso aí dos ovos de percevejo, e a gente ter realmente uma lavoura mais produtiva, tá? Então, os percevejos, dando um número final, para vocês terem ideia, eles podem consumir até 20% da nossa produção de soja do país, tá? Quando não bem controlados. Então, assim, uma biotecnologia, né, um macrobiológico, com um potencial realmente de ajudar muito os agricultores de todo o Brasil que plantam soja, tá, Fabiano? Pedro, para encerrarmos aqui, eu acho que você acompanhou eu conversando com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, e em relação a alguns fatores hoje que impactam a produção brasileira, impactam o mercado, relacionados à instabilidade climática. No caso, nós temos, por exemplo, um excesso de chuvas no sul do Brasil, que impede a instalação das lavouras, no Rio Grande do Sul e também no estado do Paraná. E Santa Catarina também, mas tem uma área menor. Centro-Oeste brasileiro é justamente o contrário. As chuvas eventualmente ocorrem em forma de pancadas, mas o clima é seco, a umidade do solo é baixa. Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte: como que os bioinsumos podem auxiliar o produtor rural para ter mais resistência a fatores como esse, fator climático, que acaba trazendo um desafio muito maior para a potencialidade da planta, no caso estou citando soja, e como que isso pode ser trabalhado para que ele consiga ter pelo menos uma gestão melhor dentro da propriedade na sua produção? Bacana, Fabiano, bacana. Eu vou tentar dar 2 exemplos bastante simples para a gente tentar fazer o contraponto com as 2 realidades, tá, Fabiano, que você colocou. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas lavouras do sul hoje, que a gente realmente vem tendo um excesso de chuva, a gente acaba tendo uma possibilidade do aumento de doenças fúngicas de solo, né? Nessas propriedades. E existem tecnologias de bioinsumos, né, que têm exatamente essa capacidade de melhorar e de aumentar o controle das doenças fúngicas e tornar as plantas mais resistentes às doenças fúngicas, por exemplo, que estão presentes no solo. Em contrapartida, no Cerrado e no norte do Brasil hoje, a gente vive o cenário inverso, né, Fabiano? A gente vive um cenário onde realmente as chuvas estão extremamente escassas. Hoje eu estou aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, e de fato isso é um ponto que vem sendo muito falado pelos agricultores, não só do Mato Grosso, mas de todo o norte do Brasil. E existem sim tecnologias de bioinsumos que quando utilizadas nesse cenário de pouca chuva, de veranicos e de ausência de chuva dentro das regiões,
a gente consegue, por exemplo, através de tecnologias de bioinsumos, aumentar o crescimento radicular das plantas, por exemplo, e fazer com que a planta consiga absorver mais água disponível do solo. Então, existem tecnologias à base de bioinsumos, Fabiano, que têm exatamente essa capacidade. Então, dei 2 exemplos aqui. Um exemplo de tecnologia de bioinsumos voltada para o cenário do norte do Brasil hoje e um exemplo voltado para o cenário do sul. Então, realmente, as tecnologias que estão disponíveis hoje de bioinsumos no Brasil, elas realmente é uma gama muito grande de tecnologias, já algumas já muito mais consagradas, outras menos consagradas por ser um mercado novo, mas realmente um mercado que vem crescendo muito, que está aí para realmente ajudar muito os agricultores e para que a gente possa, acima de tudo, ficar cada vez menos dependente do mercado internacional e que as nossas tecnologias brasileiras estejam cada vez crescendo mais e alimentando mais o agronegócio brasileiro, Fabiano. Então, existem sim tecnologias de bioinsumos tanto para pragas, quanto para doenças, quanto para aumentar a disponibilidade hídrica, para doenças de solo, doenças de folha. Então, realmente existe uma gama enorme de tecnologias disponíveis hoje para o agricultor, que vive exatamente esse momento de estar conhecendo as tecnologias. Mas quem usa, Fabiano, os agricultores que já fizeram uso, eles não param, eles aumentam a área de uso e aumentam o número de produtos que usam. Isso os dados têm mostrado para a gente nos últimos 3 anos, tá?